Meu nome é Feliciano, este é o canal A Hora do Além. Se você chegou aqui no canal por uma indicação do YouTube, deixe a sua inscrição para não perder os nossos vídeos. Indique esse vídeo para uma pessoa que você acredita que gosta do conteúdo. Se possível, deixe o like para ajudar o canal. Se você quiser enviar a sua história, envie para o e-mail que está aparecendo na tela ou para o número que está na descrição do vídeo. Olá Feliciano, meu nome é Maicon Luan. Eu moro em Capivari, São Paulo e gostaria de compartilhar um relato que aconteceu comigo que, se talvez alguém me contasse, eu nunca iria acreditar. Eu fui criada em uma família totalmente cética, que não acreditava em nada. Nunca fui a uma missa, culto e nada do tipo. Mas quando eu tinha 26 anos, exatamente 10 anos atrás, esse fato aconteceu. Hoje eu sou guarda municipal, mas na época eu estava tentando passar em um concurso. Sempre tive sonho de ser policial e não consegui, mas consegui me tornar um GCM. Antes disso, eu sempre trabalhei como segurança. Primeiro em festas, depois em shoppings e por fim trabalhei em empresas. E foi em uma das empresas que eu trabalhei que esse fato aconteceu. Era no mês de outubro e eu estava trabalhando há um mês nessa empresa como vigilante noturno. Eu havia terminado há pouco tempo o curso de vigilante, pois eu sempre trabalhei de porteiro e vigia. Eu fiz amizade com o Roberto, que também fez curso na mesma escola que eu, e por indicação dele, eu fui trabalhar nesse local. Essa empresa é em uma área rural, pois existe até os dias de hoje. A produção principal dessa empresa é fertilizantes, por isso é nesse local afastado. O meu turno era um turno de 12 horas, um dia sim e outro não. Eu entrava às 19 horas e saía às 7 horas da manhã, ou seja, eu passava a madrugada toda trabalhando. O início do turno não foi atípico. Fiz as primeiras rondas e eu tinha que bater bastão. Para bater esse bastão e registrar as minhas rondas, eu tinha que começar na frente da empresa e o último bastão era no final da empresa. O terreno é muito grande, pois antes de ser essa empresa, era uma fazenda. Iniciei a primeira ronda às 19h10, depois de render o vigilante da parte do dia. Fiz a ronda tranquilamente, fui até os pontos e chequei os locais. Eu sempre iniciava com a lanterna, checando as cercas, o muro e até os alarmes. Estava tudo ok e voltei para a portaria. Cada turno havia 2 vigilantes. Eu trabalhava com um rapaz que se chamava Marcelo, mas o Marcelo estava de férias e estava faltando funcionários nessa empresa terceirizada e eu teria que cobrir 20 dias de férias do Marcelo trabalhando sozinho. Seriam 10 turnos trabalhados. Nas primeiras horas da noite, eu costumava fazer o meu horário de janta. 8 horas eu jantava, saía para a segunda ronda e continuava o turno. Eu só ia me alimentar às 3 horas da manhã, quando eu tomava um café. Enquanto eu estava jantando, um alarme disparou. Eu logo deixei a comida de lado, peguei a arma e eu fui verificar o que estava acontecendo. Eu fui fazendo o percurso até o local do alarme, quieto, sem fazer barulho. Tinha 3 cachorros grandes, que eram os cães de guarda, mas eles não fizeram barulho, e era comum que eles latissem se vissem alguma coisa diferente. Só que o alarme tocou e os cães ficaram quietos. Eu segui até o perímetro do alarme e quando vi, o alarme realmente estava disparado, mas não estava fazendo barulho. Provavelmente havia tido alguma pane técnica, pois o alarme fazia um barulho que chamava atenção. Fui até o final da empresa, fiz mais uma ronda e quando estava voltando para a portaria, eu notei que havia alguém dentro da portaria. Eu logo pensei que fosse o supervisor, pois o supervisor aparecia algumas vezes durante o turno e ele tinha a chave do portão e a chave da porta da portaria. Quando eu retornei, já passei pela porta desejando boa noite e não havia ninguém na portaria. Eu tive certeza no momento de ter visto alguém dentro da portaria. Peguei a minha marmita, esquentei novamente e sentei para terminar a refeição. Quando eu terminei a refeição, novamente disparou o mesmo alarme. Eu entrei em contato com o sistema de monitoramento por telefone e eles me disseram que esse alarme estava disparando há cerca de 2 horas, pouco tempo depois que eu comecei a trabalhar. Fui novamente até o local e estava tudo ok
mas o alarme continuava disparado. Uma funcionária da empresa de monitoramento disse que poderia desligar o alarme para que ele não ficasse tocando, e eu disse que não, que poderia permanecer, que toda vez que disparasse eu iria até o local, pois alguém poderia me render. E voltei novamente para a portaria. Quando eu me sentei na cadeira e olhei para o monitor, vendo as câmeras, eu comecei a passar mal. Me veio uma sensação ruim, uma falta de ar, uma coisa muito estranha. Eu comecei a suar frio, como se estivesse tendo uma crise. Me levantei da cadeira e comecei a tentar puxar o ar com os meus pulmões. Eu me abaixei um pouco, tentando puxar o ar, e quando olhei para fora da portaria pelo vidro, eu vi a silhueta de alguém parado a alguns metros de onde eu estava. Estava na parte escura e eu logo pensei, é um ladrão, bem agora que eu estou passando mal. Peguei a arma e saí apontando na direção. Passei pela porta e quando olhei novamente, não havia ninguém. Fiquei do lado de fora, depois acionei a empresa de segurança em monitoramento e liguei para o meu supervisor, que disse que chegaria em 20 minutos. Fiquei parado e não vi mais ninguém. Foi quando disparou novamente o alarme naquele mesmo ponto. Eu fui devagar, com a falta de ar que permanecia. Era uma sensação muito estranha. Senti um calafrio, uma coisa que eu nunca havia sentido em toda a minha vida. Me aproximei do local e o alarme estava disparado, mas sem fazer barulho. Eu me virei e fiquei de costas para o muro próximo ao alarme. E foi quando o barulho do alarme começou a disparar alto, e eu até coloquei as mãos cobrindo os meus ouvidos, pois era um barulho chato. Se você ouviu um barulho de alarme, sabe qual é esse som. Me afastei um pouco do local e permaneci segurando a arma na mão de prontidão. E foi então que eu vi a coisa mais assustadora em toda a minha vida. No momento em que eu me virei para a parte de trás da empresa, eu vi a silhueta, era a forma de um homem que estava na escuridão. Quando eu vi aquele homem, eu senti um aperto no meu peito. Era como se alguém estivesse apertando meu peito e o ar começou a faltar. Aquele ser começou a caminhar na minha direção, lentamente, e eu fiquei paralisado. Era como se aquele ser drenasse a minha força, a minha energia, algo desse tipo. E eu vi que era um ser com uma capa preta que cobria todo o seu corpo e até o chão. E o que assustava, não tinha mãos, não tinha pés, era apenas uma capa preta. E na parte do rosto você não via nada. E eu cada vez mais fui perdendo as minhas forças, até que me ajoelhei no chão e caí desmaiado. Só me recordo do supervisor me acordar batendo no meu rosto para que eu voltasse. Quando eu contei, ele disse que foi apenas o medo que eu senti do disparo do alarme. Mas eu contei que vi aquele ser de capa preta vindo na minha direção. Ele não acreditou. Logo, chegou outro supervisor que me levou até o hospital, e o supervisor anterior ficou no meu lugar no posto. Quando eu cheguei no hospital, eu estava totalmente desidratado, tive que tomar soro e medicamentos, a minha cabeça latejava e a minha pressão havia caído. Naquele dia, eu não iria trabalhar na parte da noite, estava de folga. E em casa, de manhã, eu tentei descansar. Quando chegou a parte da noite, eram umas 8 horas, eu estava muito cansado e decidi deitar. Quando me deitei em meu quarto, eu peguei no sono e fui acordado alguns minutos depois com um arranhão na porta do meu quarto. A porta do meu quarto era uma porta antiga que estava com umas partes lascadas. Se você passasse a mão, fazia um barulho, mas eu ouvi um som como se alguém passasse a unha na porta do meu quarto. Eu apenas deixava a iluminação de um abajur ao lado da cama, e quando eu me virei na direção da porta, eu vi aquele mesmo ser que eu havia visto na empresa. Aquele ser estava parado, voltado para a minha direção, e eu comecei a sentir o mesmo mal-estar daquela noite anterior. Eu não sabia orar, não sabia rezar. No meu pensamento, eu só comecei a pedir a Deus que me libertasse daquilo, que eu aceitaria Jesus como meu salvador. Aquele ser ficou parado ali por cerca de 1 minuto e desapareceu, deixando um cheiro horrível no quarto de carniça. Eu me deitei na cama e apaguei, como se eu estivesse sem dormir há dias. De manhã, quando eu contei o que aconteceu para minha mãe, pois eu não havia contado o que havia acontecido na empresa, ela riu dizendo que era coisa da minha imaginação. Mas eu havia sentido tudo aquilo no meu corpo, aquela sensação, aquele medo e aquele pavor. A partir de então, eu aceitei Jesus como Salvador e aceitei Deus na minha vida. Foi algo surreal que aconteceu naquela noite e depois no meu quarto, que me fez ver que o sobrenatural existe.
Toda vez antes de sair de casa, eu orava. Quando chegava no trabalho, eu orava, pedindo a Deus proteção durante o meu turno. Que Jesus Cristo me protegesse em todos os locais que eu fosse no trabalho e em toda a minha vida. Nos turnos seguintes de trabalho, eu vi por várias vezes aquela sombra, aquele ser que ficava do lado de fora, mas não se aproximava de onde eu estava. E era incrível. Eu começava a orar com muita fé e aquele ser sumia, como se não estivesse mais ali. Muitas pessoas disseram que foi uma crise do pânico ou algo do tipo, mas eu vi aquele ser na minha frente, senti aquele cheiro horrível. Hoje eu sei que eu tive que passar por tudo isso para aceitar que o além existe e que temos que respeitar, mas ao mesmo tempo que temos que respeitar, temos que nos proteger, pois você pode ser assombrado por algo assustador. E se você estiver preparado, indiferentemente de qual doutrina você siga, terá como combater tudo isso. Se você chegar de peito aberto para enfrentar algo assim, você irá fraquejar. Pessoal, se vocês puderem, deixe nos comentários do Feliciano o que vocês acham que era aquele ser da capa preta. Eu acho que era uma entidade maligna que estava atraindo, pois eu sempre fui cético e não acreditava em nada. Eu ria quando falavam alguma coisa referente a Deus. Eu respeito todas as religiões e crenças. Obrigado, Feliciano, pela oportunidade de compartilhar esse relato aqui no canal. Gratidão a cada um de vocês. Tenham uma boa noite. Vou contar para vocês a partir do momento que eu comecei a trabalhar de segurança. E muita gente sabe aí qual foi segurança aí que nunca teve uma experiência, né? É raro, ainda mais quem trabalha na madrugada aí, sabe como é que é, sabe que a noite tem esses mistérios, né? Então eu vou começar falando com vocês aqui, vou contar a história para vocês aqui. E assim, não vou poder falar nomes, porque neste caso, né, já complica um pouco, porém, eu vou estar aqui simplificando, né? No caso, teve um tempo que eu peguei, trabalhava numa firma e eu pedi as contas, né? Eu estava trabalhando há muito tempo à noite, estava num prédio, eu fui lá e fiz um acordo com a firma para me sair. Aí o tempo foi passando, estava meio devagar e eu peguei, fui e arrumei o bico de segurança. Uma equipe de segurança boa, eu peguei e comecei a trabalhar. Então chegou um belo dia, um chefe de segurança chegou e falou para mim, falou, vamos fazer o seguinte, tem um clube aqui em São Paulo aqui, que a gente faz patrimônio, né? Tem um rapaz que ele folga, né? Ele folga aos sábados ou ao domingo. E assim, eu fazia segurança no baile da terceira idade. O baile da terceira idade começava geralmente aos domingos, 3h30, 4 horas da tarde. Então, quando era de domingo eu ficava, né, no caso, eu emendava, né? O baile acabava 10 horas, o baile da terceira idade. E o que acontece? Eu ajudava o rapaz que era responsável, né, pelo clube até então. Eu ajudava ele a recolher algumas cadeiras e depois eu passava a noite lá. Quando algum funcionário do clube chegava de manhã cedo, eu era liberado. Umas 8 horas da manhã eu ia embora para casa. E eu fiz isso por um bom tempo. Tudo bem, quando chegou no meu primeiro dia de ir para lá, eu lembro que foi até num sábado, não foi no domingo, foi num sábado. Eu fui para lá, fiquei lá nesse clube, andando, o clube era bem grande, tinha área de piscina, tinha área de banheiro lá atrás, a minha função era o quê? Era ficar ali, porque o portão era um pouco baixo, para não estar gente fazendo baderna, quebrar as coisas, né? E assim vai. Tudo bem, eu tava ali fazendo a minha segurança, tal, tudo bem, do nada, quando de repente eu escutei uma porta batendo. A porta do banheiro foi e deu uma pancada. E a porta do banheiro era aquelas portas, né? Tipo aquelas portas que se abrem, tem dois lados. Que na minha, né, porque não tava ventando, não tava acontecendo nada, então não tinha motivo. Mas naquela lá, falei, mas deve ser sono, alguma coisa assim, tudo. Quando de repente, a porta do banheiro foi e deu uma pancada. Bem, continuei. E lá tinha uma vira-latinha que ela ficava lá, o pessoal falou que ela ficava lá direto. Ela entrava, ela passava pelo portão e ficava lá direto. Aí o que acontece? Essa cachorrinha chegou, aí já tinham até avisado pra mim que podia brincar com ela, que ela era mansinha e tal. Aí ela entrou,
Eu peguei e fui brinquei com ela. E eu fiquei na parte da frente sentado, e a cachorrinha pegou e foi pro lado do banheiro. De repente, a cachorra veio numa carreira que só, pegou, saiu pela rua, quase foi atropelada, foi embora. E nisso daí eu fui para minha casa, né? Saí de manhã, fui para minha casa, e eu ia voltar à tarde fazer a segurança de novo no baile da terceira idade, né? Aí quando eu cheguei no baile da terceira idade, aí a mocinha como eu tinha chegado mais cedo, quando a gente chegava cedo, dava tempo de conversar um pouco, ó. E nisso, a moça que ficava na bilheteria me chamou, falou, você ficou trabalhando aqui essa noite? Você que trabalhou? Eu falei, fui eu mesmo. Rafael, ela perguntou pra mim, falou, e você não... O que você achou do clube? Faz muito barulho? Aí eu peguei e falei, não, tem só uns barulhos, algumas coisinhas só. Aí ela falou, tudo bem, então você deu certo aqui. Aí eu falei, mas por quê? Ela falou, teve um segurança que trabalhou aqui, quando o chefe de vocês chegou, ele estava lá do lado de fora, sentado na escada, do lado de fora do clube. Porque ele falou que estava aqui dentro aqui, e ele viu uma aparição aqui dentro aqui. Aí eu até perguntei, falei para ela, mas por que ele viu a aparição aqui? Ela falou, não, porque é o seguinte, tá vendo aqui, no salão aqui onde rola o baile da terceira idade, aqui é que é velado os funcionários importantes do clube e principalmente os presidentes. Aqui já foi velado 6 presidentes já aqui dentro desse clube aqui. Sem falar alguns funcionários que eram bem queridos também, e geralmente eles são velados aqui dentro aqui. E às vezes as pessoas escutam, né? Falam que tem muito barulho, muitas coisas assim acontecem aqui dentro. Mas se você viu pouca coisa, tudo bem. Beleza, pessoal. Passou a semana, passou a segunda, caiu justamente no dia que teve o baile da terceira idade. Fui lá, fiz o baile da terceira idade, trabalhei, fiz minha segurança certinho. Aí no final, o rapaz, o senhor, né, que era até responsável lá, um dos presidentes lá, que hoje dia é falecido, faleceu, infelizmente, não tem nenhum ano que faleceu, ele pegava, recolhia as coisas todas, os copos ficavam em cima da mesa, no dia, né, as latinhas que as pessoas tomavam, as latinhas tal de cerveja, ficava em cima da mesinha, e de manhã cedo vinha empregado e limpava tudo. Beleza, tá eu lá sentado lá na minha, de boa lá, tranquilo, sentado. Daqui a pouco eu escuto uma latinha cair, cai uma latinha, cai 2, cai 3 latinhas, cai 4. Aí eu peguei e falei, putz, agora eu tô sozinho aqui, como é que eu faço? O que eu vou resolver aqui dentro aqui? Aí fingi que não tava vendo nada, entendeu? E aqui, barulheira, e no banheiro, a porta bateu de novo. E quando eu chegava, eu falava pro meu chefe de segurança, ele dava risada e falava pra mim que era normal. Aí passou um tempo, eu acabei até acostumando, né, com aquilo, né? Quando eu chegava, né, quando eu ia ficar lá à noite no meu plantão, eu já chegava e falava para as pessoas, já falava, né, eu chegava lá, pedia licença e falava, estou aqui no clube, vou trabalhar aqui essa noite, estou zelando pelo bem do clube. Espero que vocês entendam, né? E eu estou aqui para fazer o bem. E aí o tempo foi passando. Até um dia uma colega minha de segurança, né, pegou e falou para mim, ela falou que já tinha visto a história, mas não acreditava. Aí justamente num dia que eu estava lá fazendo plantão, num sábado, ela pegou e tinha ido fazer uma segurança também, porém no clube que ela foi liberada parece mais cedo. Então ela passava pela porta do clube que eu trabalhava, né, que ela tinha que descer, para como era madrugada, onde ela estava não tinha ônibus, ela tinha que descer a pé um pouco e fazer hora para poder pegar o ônibus dela. Aí ela pegou e entrou no clube, falei, quer entrar aqui? Ela falou, quero, entrou, ficou lá conversando comigo. Aí eu falei para ela, vamos dar uma volta no clube? Ela falou, vamos ver se alguma coisa acontece, tem essa verdade mesmo. Daqui a pouco, quando a gente estava passando na casa lá onde ficava o negócio de lavar roupa, ela começou a escutar umas bateção. E tapa na parede, até o mesmo fim da falei com ela. Falei, tá vendo esse barulho aí? Só tá nós dois no clube aí, o que você me disse? Aí ela pegou e acreditou. O único que era mais cético ainda, que falava que isso era a história de boi dormir, que às vezes segurança estava com preguiça de trabalhar, era o meu chefe, que acreditava e não acreditava ao mesmo tempo. Até num dia que ele pegou, fazia pagode, né? Aos domingos tinha um pagode também, que ele passou a fazer uma festa, e essa festa era uma vez no mês. Era na parte de trás do clube, no fundo do clube, na parte de trás. Então, geralmente, quando eu estava de plantão, se eu estava fazendo mais o patrimônio, ele chegava lá, ele tinha autorização,
eu ir lá e abrir o portão para ele botar as cadeiras, botar as coisas lá atrás lá e montar. Entendeu? Botar cerveja para gelar, botar refrigerante, energético, as coisas todas para gelar. E nesse dia ele pegou e tava lá. Aí, beleza, eu tava sentava na minha, abri o portão para ele e fiquei na minha, né? Fui lá para frente lá que eu tinha que olhar a frente do clube. Minha função não era ficar lá atrás. Quando ele pegou, simplesmente, e veio falar comigo bravo. Aí eu cheguei e falei com ele, falei, o que foi que você tá bravo aí? Ele falou, poxa, você acabou de ir lá na parte de cima lá, você tava me olhando, pô, você tava me olhando lá, eu colocando as coisas, eu te chamei pra você me ajudar, que o negócio tava caindo, e você fingiu que nem viu, pô, você era só se descer, me ajudava a subir rapidinho. Aí eu falei, viu, que horas foi isso? Ele virou pra mim e falou, agora há pouco, nem 10 minutos, pô. Então até que eu dei até a volta aqui e falei, não leva mal não, mas você tá enganado, porque eu nem saí daqui do meu lugar. Eu nem saí daqui, eu tava aqui sentado aqui, daqui eu tô. Aí virou e falou, mas eu juro por Deus, cara, vi uma pessoa, pensei até que era você, um vulto preto lá em cima, pensei que era até você, eu vi nítido, tava lá em cima lá. Aí eu falei que não era eu, então até aí, quando ele passou por isso, ele pegou e passou a acreditar, né? Porque até então, com ele mesmo não tinha acontecido nada. Ele só viu seguranças falando. Então, isso aí é mais uma história para a gente ver que o sobrenatural existe, né? Aí fica uma dúvida no ar. A gente não sabe se, no caso, se são entidades que estão brincando com a gente na madrugada, ou até mesmo se são pessoas, né, apegadas ao clube, como o clube que foram vários diretores, né, velados ali. Quem sabe não pode ser alguns diretores ali que eram tão apegados, ou funcionários que eram tão apegados a essa função e não aceitaram aí o desencarne, então até hoje lá assombrando, achando até mesmo que estão em vida, ou às vezes não, sabem que falei que já partiram, mas não querem deixar o lugar por muito apego. É isso aí, pessoal, espero que tenham gostado aí. Abraço para todos aí, valeu! Muito obrigado, Reginaldo, por ter compartilhado seu relato nesse vídeo. Muito obrigado, Maicon Luan, por ter compartilhado seu relato nesse vídeo. Se vocês quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, na descrição do vídeo está o contato do WhatsApp do canal e aqui na tela o e-mail do canal. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está acompanhando o canal, deixando o like, compartilhando e comentando. Você que está chegando hoje no canal, seja bem-vindo, e se curtiu o vídeo, deixe o like. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.